Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 57. Este capítulo traz uma forte mensagem sobre o destino dos justos e dos ímpios. Deus mostra que os justos serão recolhidos em paz, enquanto os perversos continuam em sua idolatria e rebeldia. O Senhor denuncia a idolatria de Israel, mostrando como o povo se afastou dele para seguir caminhos corruptos e se entregar a práticas pagãs. No entanto, apesar da severa repreensão, Deus também revela seu coração misericordioso, prometendo restauração para aqueles que se arrependem e abandonam seus maus caminhos. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 57 de Isaías. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas, os que houverem andado na sua retidão. Mas chegai-vos aqui, vós os filhos da agoureira, descendência adulterina e de prostituição. De quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, que vos inflamais com os deuses debaixo de toda a árvore verde e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas fendas dos penhascos? Nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas são a tua sorte. Sobre elas também derramaste a tua libação, e lhes ofereceste ofertas. Contentar-me-ia eu com estas coisas? Sobre o monte alto e levantado pões a tua cama. E lá subiste para oferecer sacrifícios, e detrás das portas e dos umbrais puseste o teu memorial, pois te descobriste a outros que não a mim, e subiste, alargaste a tua cama e fizeste aliança com alguns deles. Amaste a sua cama onde quer que a viste, e foste ao rei com óleo, e multiplicaste os teus perfumes e enviaste os teus embaixadores para longe, e te abateste até ao inferno. Na tua comprida viagem te cansaste, porém não disseste, não há esperança. Achaste novo vigor na tua mão, por isso não adoeceste. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me pusesses. Não é porventura porque eu me calei, e isso há muito tempo, e não me temes? Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras que não te aproveitarão. Quando clamares, livrem-te os ídolos que ajuntaste. Mas o vento a todos levará, e um sopro os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra, e herdará o meu santo monte. E dir-se-á: aplanai, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz, pela iniquidade da sua avareza, me indignei e o feri. Escondi-me e indignei-me, contudo, rebelde, seguiu o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos, e o sararei, e o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Isaías capítulo 57 começa com uma grande distinção entre o destino dos justos e o dos ímpios. Deus mostra que os justos, muitas vezes esquecidos ou desprezados pelo mundo, são recolhidos para livrá-los do mal e encontrar paz, enquanto os ímpios continuam em seus caminhos de rebeldia e idolatria. No versículo 1, lemos: perece o justo, e ninguém há que leve isso a sério. E os homens piedosos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Aqui, Deus revela que a morte dos justos não deve ser vista como tragédia, mas como livramento. Muitas vezes, as pessoas não percebem que Deus pode permitir que os justos partam antes que tempos ainda piores cheguem. No versículo 2, ele complementa:
entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Essa é uma promessa de descanso e paz para aqueles que viveram em fidelidade a Deus. Diferente dos ímpios, que enfrentarão juízo, os justos terão descanso eterno. Nos versículos 3 a 5, Deus se volta contra os ímpios e idólatras. Mas chegai-vos aqui, vós, filhos da agoureira, semente do adúltero e da prostituta. De quem vos dirigis com escárnio? Contra quem escancarais a boca e deitai para fora a língua. Porventura não sois filhos da transgressão, semente da falsidade, que vos esquentais com os deuses debaixo de toda árvore verde, sacrificando os filhos nos vales, debaixo das fendas das penhas? Deus denuncia o comportamento rebelde de Israel, que zombava da verdade e se entregava à idolatria. A referência ao sacrifício de crianças mostra o grau de corrupção espiritual em que haviam caído. No versículo 6, ele continua: nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas são a tua sorte. A estas também derramaste libação e ofereceste oferta. Contentar-me-ei com estas coisas? Deus revela a insensatez da idolatria. O povo trocou o Deus vivo por pedras, oferecendo sacrifícios a deuses que não podem responder. Nos versículos 7 e 8, ele descreve ainda mais a infidelidade de Israel. Sobre um monte alto e elevado pões a tua cama. Ali também sobes para oferecer sacrifícios. E detrás das portas e das ombreiras pões os teus memoriais, porque a outros, e não a mim, te descobres, e sobes, alargas a tua cama e fazes concerto com eles. Amas a sua cama onde quer que a vês. A idolatria é retratada como adultério espiritual, onde Israel buscava outras alianças em vez de permanecer fiel ao Senhor. Essa primeira parte do capítulo nos ensina que Deus vê tudo o que acontece e faz distinção entre justos e ímpios. Enquanto os justos têm a promessa de paz e descanso, os ímpios seguem um caminho de rebelião que os leva à destruição. Isaías capítulo 57 continua com Deus, expondo a insensatez da idolatria e a inutilidade da confiança em outros deuses. Ele revela que, apesar da rebeldia do povo, ainda há esperança para aqueles que se arrependem e voltam para ele. O Senhor mostra que os ímpios colocam sua confiança em alianças humanas e ídolos inertes, mas que isso apenas os leva à frustração e ao fracasso. No versículo 9, lemos: e vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes. Envias os teus mensageiros para longe e te abates até os infernos. Aqui, Deus denuncia o esforço do povo para agradar reis e nações estrangeiras, buscando alianças políticas e espirituais que não vinham dele. Em vez de confiarem no Senhor, Israel procurava segurança em fontes humanas. No versículo 10, Deus revela o quanto Israel se desgastou nessa busca infrutífera. Na tua longa viagem te cansaste, mas não dizes, não há esperança, antes achaste com que reanimar-te e por isso não enfraqueceste. O povo se exauriu correndo atrás de deuses falsos e alianças terrenas, mas, em vez de reconhecerem que estavam errados, continuaram insistindo em seus próprios caminhos. Nos versículos 11 e 12, Deus faz uma pergunta desafiadora. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem em teu coração me pusesses? Porventura não é porque me tenho calado, e isso já há muito tempo, e não me temes? Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, mas elas não te aproveitarão. Mind, Deus revela que a falsa segurança dos ímpios não os livrará do juízo. Eles pensaram que podiam agir livremente porque Deus havia se calado por um tempo, mas ele não ignorou suas obras. No versículo 13, Deus declara a inutilidade dos ídolos. Quando clamares, livrem-te os teus ajuntamentos, mas o vento a todos levará, um sopro os arrebatará, mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. Os ídolos e alianças humanas não têm poder para salvar, mas aqueles que confiam no Senhor herdarão suas promessas. Essa segunda parte do capítulo nos ensina que confiar em ídolos, riquezas ou alianças humanas é um caminho de frustração. Somente Deus é fonte de verdadeira segurança. O povo de Israel buscava refúgio em outros deuses e em reinos estrangeiros, mas isso não os livraria do juízo divino.
Isaías capítulo 57 conclui com uma promessa de restauração para os humildes e arrependidos, enquanto os ímpios continuarão sem paz. Deus mostra seu desejo de curar e consolar aqueles que se voltam para Ele, mas também deixa claro que os perversos jamais encontrarão descanso longe da sua presença. No versículo 14, lemos: "E dir-se-á: aplainai, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo." Aqui, Deus ordena que os obstáculos sejam removidos para que seu povo possa voltar para Ele. Isso aponta para a obra do Messias, pois João Batista usou essa mesma linguagem ao anunciar a chegada de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 3. No versículo 15, Deus revela seu caráter. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Esse versículo nos ensina que Deus é exaltado e santo, mas também está perto dos humildes e arrependidos. Ele não despreza aqueles que se quebrantam diante dele. Nos versículos 16 e 17, Deus explica sua misericórdia e disciplina. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante mim se enfraqueceria e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei, e os feri, escondi-me e indignei-me. Contudo, rebelde seguiu o caminho do seu coração. Deus se irou contra o pecado do povo e permitiu que enfrentassem as consequências, mas seu objetivo não era destruí-los, e sim levá-los ao arrependimento. No versículo 18, vemos sua promessa de restauração. Eu tenho visto os seus caminhos e os curarei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações, a saber, aos que choram. Deus não rejeita os que se arrependem. Ele os cura, os guia e os consola, mostrando seu amor e fidelidade. No versículo 19, ele reafirma sua promessa de paz. Cria os frutos dos lábios. Paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os curarei. Essa paz está disponível tanto para os que já pertencem a Deus, quanto para aqueles que ainda precisam conhecê-lo. No entanto, nos versículos 20 e 21, Deus faz um contraste com os ímpios. Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios não têm paz, diz o meu Deus. Enquanto os arrependidos encontram paz e cura, os ímpios vivem em constante perturbação. O pecado traz inquietação e instabilidade, impedindo que haja verdadeira paz. Essa última parte do capítulo nos ensina que Deus é misericordioso e deseja restaurar aqueles que se voltam para Ele com um coração contrito. No entanto, aqueles que persistem na rebeldia e no pecado continuarão em um estado de inquietação e desordem. Somente em Deus podemos encontrar verdadeira paz e cura para nossas almas. Agora, convido você a uma breve oração, entregando nosso coração a Deus e pedindo que Ele nos ajude a viver em humildade e arrependimento. Senhor, reconhecemos que Tu és santo e exaltado, mas também estás perto dos quebrantados de coração. Clamamos a Ti para que nos guies no caminho da justiça, removendo todo obstáculo que nos afasta de Tua presença. Obrigado porque és um Deus que cura, restaura e consola. Queremos viver na Tua paz e desfrutar da plenitude da Tua presença. Livra-nos da inquietação que o pecado traz e enche nosso coração com Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 57 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 58. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença.
Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.